Só um aviso prévio, se você gosta dos meus conteúdos, é inscrito no canal e ainda não tá no meu servidor do Discord, aparece lá porque a gente troca muita ideia de videogame. Oi gente, Nietzsche Online, e hoje um vídeo totalmente a respeito sobre o Nintendo DS, em especial o Nintendo DS Lite. O Nintendo DS Lite ele é uma versão revisada do primeiro Nintendo DS, lançado lá em 2004. Mas essa versão ele teve um total redesign. Ele teve mudanças no seu design e também na sua ergonomia. O Nintendo DS Lite tem um design mais elegante, uma tela melhor, que é mais brilhante, né? E uma duração maior de bateria. Um ponto muito legal que a gente tem para falar do Nintendo DS Lite é que ele é um modelo retrocompatível com Game Boy Advance. Retrocompatível no melhor sentido, que é a retrocompatibilidade real de hardware. Diferentemente do Nintendo 3DS, que é retrocompatível com Game Boy Advance, mas você tem que comprar o jogo na eShop, você não pode reutilizar seus cartuchos. Aqui no Nintendo DS Lite não. Você tem o slot aqui abaixo dele, que essa tampinha sai. Esse slot, ele é um slot de expansão, que é responsável por você inserir um cartucho que contenha um Rumble, que contenha vibração, para você poder jogar, por exemplo, Metroid Prime Pinball e outros jogos. Você pode inserir memória RAM para navegar na internet, ou então jogar seus queridos jogos de GBA. O legal do Nintendo DS Lite é que você pode fazer o seguinte: você pode inserir um jogo normal, como Mario Kart DS, um dos melhores Mario Karts por sinal, e você também pode inserir um jogo no slot de expansão. No caso, eu vou inserir o Pokémon Pinball, e pode usar seu console normalmente. Aqui, no caso, ele não vai estar detectando nenhum dos dois. Isso acontece, normal. Mas basta você reiniciar. Ele ainda não reconheceu o jogo de DS, então o que a gente pode fazer? A gente desliga, tira, coloca de novo, mas deixa um tempinho segurado. Isso é muito comum de acontecer em jogos de Nintendo DS. E 3DS também não foge desse problema. Ok, agora os dois funcionaram e você pode escolher qual jogo jogar imediatamente. Isso é um sinal de praticidade muito grande quando você vai comprar um console, porque você não precisa ficar carregando muitos jogos de uma vez só. Fora que você pode escolher em qual tela você vai jogar o seu jogo de Game Boy Advance. Vindo aqui nas configurações e na opção de Game Boy Advance. E você pode selecionar se você quer jogar ele na tela de baixo ou na tela de cima. Eu recomendo que você jogue na tela de cima, porque a tela de baixo ela tende a ter mais riscos. A tela do Nintendo DS Lite é uma tela que risca muito, mesmo usando película. A película fica toda riscada, como é o caso do meu outro Nintendo DS Lite, que é esse Crimson Red. A película está muito riscada, de tanto uso. E a película de cima quase não tem risco, só tem manchas de dedo, o que é normal. Então, entre você jogar em uma tela toda riscada e uma tela que é fácil de limpar, é preferível que você jogue nessa. Mas, para você sempre confirmar alguma seleção, você vai ter que reiniciar o console, o que não é problema. Vamos iniciar o jogo de GBA. Ele inicia normalmente com a BIOS do GBA, Game Boy Player, normal desse jogo. E aqui está o Pokémon Pinball, funcionando normalmente, sem nenhum problema. E para você sair do jogo, basta você reiniciar o console, que aí volta você poder conseguir selecionar o Mario Kart DS novamente. Essa retrocompatibilidade nativa com Game Boy Advance, ela acaba sendo muito interessante para mim, porque é o único console que a gente tem a retrocompatibilidade nativa, sendo realmente nativa do console,
O que não é o caso, por exemplo, do GameCube, que você tem o Game Boy Player, que por sinal, vai vir vídeo de Game Boy Player no canal, aguardem, porque eu tô muito ansioso para poder trazer isso logo. Mas o Game Boy Player acaba também sendo uma retrocompatibilidade nativa, porque ele tem um hardware, né, que faz a leitura dos cartuchos. E sem contar que você precisa do CD de boot do Game Boy Player. Mas no caso do Nintendo DS Lite, você não precisa de nada, só do cartucho. Isso é um ponto muito positivo, porque imagina só se você tivesse que, para poder iniciar um jogo de Game Boy Advance, vamos supor, eu botei aqui um jogo de Game Boy Advance para jogar. Eu tivesse que inserir um cartucho de boot do Game Boy Advance aqui em cima, para aí poder sim conseguir jogar. Eu acho muita falta de prática quando o assunto é ter um console portátil. O que no caso, o Nintendo DS Lite faz de modo excelente. Outra coisa que eu queria comentar é a respeito de acessórios. O que a gente pode falar de acessórios para o Nintendo DS Lite? Além de, claro, eu ter mencionado que você tem acessórios como memória RAM, Rumble aqui no slot de expansão do Game Boy Advance, você também tem capas. No caso, essa é uma capa que muita gente acaba usando, que é a capa de acrílico do Nintendo DS Lite. Essa capa, ela é dificilmente recomendável, porque por ser acrílico, é plástico, e plástico com plástico acaba causando atrito, o que acaba às vezes arranhando o console. Eu não sei se é o caso do meu modelo Crimson Red, mas ó, aqui ele tem algumas marcas de uso permanente. Eu não lembro se essas marcas de uso já estavam quando eu peguei ele, enfim. Mas embaixo ele está em perfeito estado ainda. Essa marca aqui eu já lembro que estava, mas ele está perfeito. Acaba protegendo o console? Protege bastante, porque você não põe o console em superfície direta, né, com contato direto, e isso evita arranhar. Mas também se, por exemplo, você pôr a capa de acrílico e o console no bolso, vai arranhar, com certeza, porque o bolso ele acaba friccionando para cima e para baixo, e aí vai arranhando ainda mais a tampa do seu console. E esse modelo Crimson, não só o Red, mas também a versão Blue dele, eu esqueci o nome dela agora, ela arranha muito. E essa versão, que como vocês podem ver tem uma diferença, porque parece que o Crimson, ele é um prateado no plástico, certo? Agora, aqui ele parece que tem uma versão como se tivesse uma capa protetora em cima, uma capa protetora de acrílico mesmo, ó. Aqui dá para perceber perfeitamente. Ele parece que tem uma segunda camada de acrílico. Ele tem uma camada de plástico mais refletor aqui em cima, mas ainda assim, se você pôr a capa de acrílico nesse modelo, ele vai acabar arranhando. E olha só a coincidência, saiu o pezinho do meu Nintendo DS Lite. Eu vou ter que colar ele depois. Outro ponto que eu gostaria de trazer nesse vídeo para falar para vocês é sobre jogos. Você tem a opção de usar flashcard, que é o que a maioria das pessoas fazem. Flashcard como o R4, que é o mais popular que tem. Flashcard nada mais é que você botar a cópia dos seus jogos lá dentro, para evitar de você carregar um monte de caixinha de jogo pela rua. Em tese, quando se fala em colecionismo de Nintendo DS Lite, tanto em consoles como jogos, você acaba entrando num cenário complicado, onde os jogos eles já estão com preços estabelecidos, ou seja, estão muito mais caros que o comum, ainda mais no Brasil, onde a gente é muito limitado em questão de importação. Então, basicamente, rola um mercado interno de jogos aqui dentro. Tem gente que traz jogos de fora? Tem. Mas não é todo mundo, e também não é todo mundo que sabe ler japonês. Então, é um cenário de meio que de FOMO, né? Fear of Missing Out, que é o medo de você ficar sem o produto. Mas se você tiver só o console e um flashcard e alguns jogos de GBA, você vai conseguir se divertir perfeitamente, porque é um console incrível que tem muito a acrescentar na sua coleção e na sua jogatina. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a quem assistiu. Se inscreva no canal e até mais.